De volta com o programa Personalidade, conversando com Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral da ANM, Agência Nacional de Mineração. Mauro, você coloca, e eu estive lendo alguma coisa sobre isso, que defende ali a autonomia, né, da agência de regulação, que no caso vocês acabam sendo uma agência de regulação, fiscalização. Do que se consiste isso, do que se trata exatamente? Tá. Então a gente primeiro tem que pensar em concepção de Estado. Sim. O Estado brasileiro, que era intervencionista anteriormente, ele passa, principalmente na década de 90, a se ver como um Estado muito mais do que está na Constituição, que é um Estado que faz planejamento e se afasta da iniciativa privada como um investidor na iniciativa privada. Sim. É claro que ele permanece ainda com uma presença forte. Acho que 15% que tem que ter em todas essas empresas quando são vendidas? Não. Depende do modelo que é definido. No caso da Eletrobras, que foi mais recente, foi uma modelagem diferente. A Vale não era assim? A Vale foi total, mas a União ainda ficou com uma parte de participação e com uma possibilidade de ação e que ela exerce um poder maior dentro do board da empresa. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que passou-se a ter, ao invés de um Estado intervencionista, um Estado regulador, um Estado mais gerencial. Uhum. E isso fez com que houvesse o advento dessas agências reguladoras inspiradas no modelo anglo-saxão, especialmente o que já estava maturado nos Estados Unidos com as agências. Então, a agência ela tem que estar numa posição, institucionalmente falando, no poder público. Ela é poder público, mas ela não é governo. Tá? Pode ficar difícil entender isso. Não. Porque você tem o governo é um espaço muito mais político de desenvolver o programa de governo que foi sufragado numa eleição. Então, ela tem que estar equidistante do governo, tem que estar equidistante do mercado. É mais ou menos isso, né? Essa independência até, né? A Petrobras tem mais ou menos essa linha, né? Não exatamente. Mas assim, tem o governo aqui, a agência está aqui, ela tem que ficar equidistante do mercado regulado e do consumidor. Isso na concepção tradicional do que é uma agência. Não pode ser exatamente. Então, existe um fenômeno que se estuda há muito tempo na questão das agências, chama-se captura. Então, ela não pode tender para os interesses do governo, nem tender para os interesses do mercado regulado. Uma linha de administração. Então, essa que você pega a Anatel, por exemplo, ela regula a parte de telecomunicações, ela tem que olhar também o direito dos consumidores, mas também não pode permitir que os consumidores dominem todo o cenário. Né? No nosso caso da mineração, a gente não tem a figura do consumidor tradicional, talvez na água mineral. Tá? Até para você ver o espectro por onde nós andamos. Nós vamos da água mineral, vamos a todos os bens minerais, metálicos, não metálicos, o ouro está ali, e tântalo, e quaisquer minerais, sejam ferrosos, não ferrosos, metálicos, não metálicos, as gemas, água, por exemplo, os balneários também passam pela agência, então para você tomar aquele banho lá em Caldas Novas, ficar ali se refestelando, você precisa de uma autorização, quer dizer, quem explora aquilo ali. E mais, nós cuidamos dos fósseis, também é uma responsabilidade nossa e a sociedade não sabe disso. Então, quando tem uma ocorrência, alguém está fazendo uma pesquisa mineral e se depara com paleontológica, ela tem que notificar a agência e a agência faz o seu trabalho ali. Então, é um trabalho muito amplo. Então, a autonomia que está assentada nesse contexto que eu falei, de ela ter, exatamente, não porque que ela tem autonomia, que a gente chama de autonomia reforçada, é que ela tem que ter uma estrutura adequada, tem que ter orçamento, ela tem que viver por si e sem essas dependências todas. E aí ela pode ter a sua discricionariedade técnica para ela baixar os atos normativos que regulam aquela atividade econômica, o exercício do poder de polícia, que é a fiscalização, e não é, a gente hoje fala muito de fiscalização. Isso é autonomia, né? Autonomia. A autonomia também traduzida na composição da sua diretoria, que ela é submetida preliminarmente a cada diretor a um escrutínio do Senado, passa por uma sabatina, depois aprovado pelo plenário do Senado, e cumpre um mandato. Então, uma vez empossado
E, iniciando o exercício daquele mandato, ele não pode ser destituído por qualquer governo que seja. Mesmo que mude o governo não pode destituir. Isso. Não, eu vi isso no, acho que é Banco Central. É nessa linha, né? Está nessa linha, para garantir justamente essa autonomia e que não haja os influxos e as interferências que podem prejudicar o andamento da... Muito bem, Mauro. Explicadinho, né? A curiosidade da água, a gente imagina o problema de regular a questão da água no Brasil. Um poço artesiano tem que ser regulado. O poço artesiano já é outra área. É outra área. Mas mas bom, gente, é complexo realmente. Mauro, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela posição que você hoje, né, que honra os maranhenses lá em Brasília, no governo federal, e desejar a você sempre que continue essa pessoa, né, tranquila, né? Calma, sem, né? Isso subiu na minha cabeça, eu sou diretor e tal. E tranquila, calma e continue assim, tá? Obrigado, Wagner. Parabéns, obrigado. Nosso perfil é esse mesmo. Entrevista. Obrigado pela atenção, pela boa vontade. Estamos à disposição aí. Obrigado. Gente, conversamos aqui com Mauro Souza, Henrique Moreira Souza. É difícil, né? O nome é grande, né? Mauro Henrique Moreira Souza. É maior do que eu. Obrigado, gente. Um abraço a você que está ligadinho com a gente. Obrigado ao Mauro. Obrigado também ao nosso amigo Denilson, né? Assessor aí do Mauro. Né? E um abraço para meu amigo Mondego, rapaz. O Mondego não apareceu para te cumprimentar. Pois é, Mondego falhou aqui com a gente, né? Wagner, agradeço muito. Foi muito proveitosa essa nossa conversa. Obrigado, Mauro. Um abraço, obrigado, prazer em conhecê-lo também. Um abraço. Gente, obrigado a você que ficou com a gente. Se você desejar mandar para a gente uma pauta, é muito fácil. Manda para a gente para o nosso WhatsApp, 981655127. Obrigado e até o próximo programa.